O deus de seu mundo erroneamente causou a morte de Kelvin e a reencarnação em outro mundo pela deusa da reencarnação. Apesar de sua afeição por ela, ele não terá lembranças dela ou de sua vida anterior devido à reencarnação. Despertando em uma floresta, um menu aparece na frente de Kelvin que transmite uma mensagem da deusa da reencarnação, detalhando sua situação de reencarnação, o mundo em que ele está e suas estatísticas. Olhando suas estatísticas no menu e descobrindo que ele é um invocador, o menu sugere ir para a cidade próxima e se registrar como um aventureiro na guilda dos aventureiros de lá. Chegando à cidade de Part, Calvin revela como Melfina se tornou a deusa da reencarnação e como ele a convenceu a se tornar sua companheira mansa. Também é revelado que Calvin desistiu de suas memórias de vida anteriores em troca de mais pontos de habilidade. Ele então pergunta se ele seria capaz de convocá-la. No entanto, Melfina revela que Calvin não pode fazer isso porque seu nível de MP ainda não é adequado. Logo, Kelvin fala com a recepcionista do guild no Lively Adventurers Guild para se registrar lá. Kelvin pode ler e escrever naquele mundo e pode se registrar na guilda. Para evitar atrair a atenção dos lordes da nação por causa de seu título de invocador, Kelvin se coloca como um mago verde. Uma vez registrado como um aventureiro de nível F, o recepcionista revela o sistema de classificação da guilda e outras informações pertinentes. Depois, Kelvin compra uma haste de madeira na loja de armas e segue para as planícies gramadas. Ao encontrar alguns, Kelvin usa seu appraisal de classificação S neles e aprende suas estatísticas. Aprendendo com Melfina que é preciso obter o consentimento de um monstro enfraquecendo-o, Kelvin decide não usar sua magia e, em vez disso, usar sua vara de madeira para atacá-los. No entanto, essa tentativa falha e faz com que ele seja atingido no estômago por um dos slimes. Apesar disso, Kelvin continua tentando lutar contra isso e logo consegue fazer um contrato com o lodo. Kelvin chama seu novo companheiro de lodo de Cloto e descobre que pode se comunicar com seus companheiros por meio do contato sem guarda. Depois de chamar essa habilidade de sua rede de servos, Kelvin convoca Cloto e com sua ajuda derrota os slimes da área. Voltando à cidade com ouro suficiente, Kelvin faz um desvio por um beco e encontra um comerciante de escravos exibindo seus escravos para venda. Um elfo mestiço chama a atenção de Kelvin, mas ele não se importa. No dia seguinte, Kelvin sai em uma caçada de monstros com Cloto. Na guilda dos aventureiros, Kelvin descobre por Ainge que foi promovido ao rank I, mas expressa preocupação por ele assumir missões de classificação mais alta sem formar um grupo. Observando que Kelvin estará competindo pelo rank D a seguir, Ainge aconselha que ele atualize seu equipamento antes de tomar as medidas necessárias em direção a seu novo objetivo. Reconhecendo o conselho, Kelvin pede para assumir uma missão de rank D. É então que um aventureiro chamado Cashel sugere que ele faça a missão Black Ghost Mai. Cashel se apresenta a Kelvin como um aventureiro de rank D. Uma conversa de alguns aventureiros da guilda revela que Cashel tem a força de um rank B e é um triturador novato. Cashel oferece Kelvin para se juntar ao seu grupo. No entanto, Ainge o adverte, pois o Cavaleiro Fantasma Negro é supostamente mais forte do que os outros. Por outro lado, Kelvin recusa a oferta e, quando Cashel ainda insiste, Kelvin usa seu olhar de avaliação em Cashel para aprender suas estatísticas e título ameaçador. Então, à luz disso, Kelvin sugere que eles tenham uma competição entre eles para ver quem pode derrotar o Cavaleiro Fantasma Negro primeiro. Cashel aceita os termos com um pouco de relutância e vai embora enquanto Kelvin planeja como lidará com a situação. Cashel se reagrupa fora da guilda com seus dois membros obscuros do partido, Gimel e Rai. Ao anoitecer dentro do castelo Vikil Spirits, o grupo de Cashel chega ao corredor do castelo pouco antes da sala do trono, onde encontram os corpos de esqueletos mortos-vivos espalhados pelo chão. Kelvin sai do esconderijo com seu cajado verdejante na mão, e o grupo de Cashel percebe isso internamente, citando que ele é um mago do vento e como eles vão lidar com ele. No entanto, Kelvin diz ao grupo que eles o estão caçando, e eles, por sua vez, acreditam que Kelvin está atrás da recompensa pelas cabeças dos membros do grupo de Cashel. Desinteressado nisso, Kelvin provoca o grupo fazendo Rive avançar para tentar atacar Kelvin, apenas para cair em sua armadilha pantanosa chamada Mudvini. Cashel deduz que Kelvin lançou o feitiço usando sua habilidade de ocultação e, seguindo seus instintos, Gimel foge de cena com medo, apenas para ser confrontado pelo recém-desenvolvido Cluto. Um flashback revela que depois que Kelvin matou monstros suficientes, Cluto evoluiu de um lodo azul para sua gula de lodo. De volta ao presente, Cluto derrota facilmente Gimel. E então Rage escapa de seus confins pantanosos apenas para ser constrangido por Cloto. Cashel é tratado sequencialmente por Kelvin. Sem perder mais tempo, Kelvin entra na sala onde o Cavaleiro Fantasma Negro estava e depois de usar seu olho de avaliação nele, descobre que seu nome é Gerard, bem como suas estatísticas e habilidades. Depois de observar as habilidades de Gerard, Kelvin nota seu interesse em recrutá-lo. Isso leva os dois a uma conversa civilizada e Kelvin descobre um pouco sobre por que Gerard se tornou um monstro. Querendo fazer um contrato com Gerard, Kelvin duela com ele. Durante a luta, Gerard relembra as memórias da queda do reino que ele serviu uma vez, chamado ao carro, quando um emissário élfico do continente ocidental chamado Gildora veio e pediu a ele para se juntar ao Império Lisa e destruir o Império de Dramis.
O rei recusou a oferta, mas Gildor alertou sobre as consequências de recusar a oferta. O reino caiu em ruínas logo depois e a esposa de Gerard, Beth, e a filha Connie faleceram. De volta ao presente, Gerard jura vingar a terra de Alcarro, que o mantém ligado ao reino dos vivos. No entanto, Kelvin o derrota com os esforços combinados de Clough-Gilly. No dia seguinte, Kelvin inicia a busca pelo Black Ghost Knight e descobre que o grupo de Cashel foi preso e provavelmente será executado por seus crimes. Enquanto Kelvin comemora sua missão cumprida, a Angel informa que ele será promovido ainda mais pelo mestre da guilda. No topo da escada, Kelvin encontra um homem mais velho bem vestido. Kelvin conhece o mestre da guilda e separa Léo da guilda dos aventureiros, e ele usa seu olhar avaliador sobre Kelvin para discernir quem ele é. Dentro da sala do mestre de MC Gil, Kelvin serviu um pouco de chá para Léo enquanto eles discutiam a recente conquista de Kelvin em subjugar o Cavaleiro Fantasma Negro e revelar a insubordinação de Cashel. No entanto, Léo pergunta a Kelvin se ele é, de fato, um invocador e após seguir o conselho de seus monstros domesticados, admite que sim, mas pergunta por que Léo não fez nada sobre Cashel quando ele sabia de seu envolvimento sombrio. A esse ponto, Léo confessa que não conseguiu colocar a mão em Cashel porque ele é um nobre da nação militante de Trizen e precisava de provas sólidas para suas reivindicações. Indo direto ao ponto da conversa, Léo expressa seu desejo de se tornar amigo de Kelvin, sabendo que ele conheceu outros mundos no passado, sendo os heróis do Sacro Império, Doremus. Malfi até observa que foi ela quem os reencarnou e promete contar mais a Kelvin mais tarde, se ele estiver curioso. Léo continua sua explicação sobre os heróis de Doremus, alegando que a sacerdotisa predisse o renascimento do Lorde Demônio. Kelvin deduz que Léo quer que ele proteja a cidade no lugar dos heróis e Léo confirma isso. Depois, a estalajadeira Claire o parabeniza por alcançar o rank B na guilda. Aproveitando o almoço em seu quarto, Kelvin faz Melfina revelar a ele suas informações sobre os heróis de Duramas. Suas informações sobre os heróis eram vagas e eles foram escolhidos devido à sua boa aparência e conhecimento. Depois de ouvir isso, Kelvin decide recuperar o dinheiro da recompensa de Cloto e sai do beco onde os escravos estão sendo vendidos. Ao chegar ao beco, Kelvin avista o meio-elfo do outro dia. A traficante de escravos revela que ninguém deseja comprá-la devido à sua maldição que queima quem a toca. Obtendo mais informações sobre a maldição de Melfina, essa é a maldição do Rei Dragão de Fogo, e que a única maneira de quebrá-la é um feitiço de magia branca de classificação chamado Sacred Blaze. Depois de sair de cena, Kelvin retorna e compra o meio-elfo chamado Efil. Kelvin também lança Sacred Blaze em Efil, quebrando a maldição colocada sobre ela. Mais tarde, no quarto de Kelvin, Efil fica sabendo de todos os segredos de Kelvin sobre si mesmo e faz com que ela aloque seus pontos de habilidade para sua escolha. Um mês depois de Kelvin comprar a Efil, os dois exploram um mundo sombrio, florestas roxas e subjugue muitos dos monstros lá para aumentar o nível de Efil e fazer com que ela ganhe novas habilidades e habilidades. Mais tarde naquele dia, o grupo de Kelvin relatou a subjugação bem-sucedida de uma árvore perversa em Ainge da Guilda dos Aventureiros, que os parabenizou. Ela também os informa que mais uma missão bem-sucedida que eles concluírem permitirá que eles façam o exame de classificação. Isso permitiria que Kelvin se tornasse Rank A e Efel Rank B. No Sacro Império da Grande Catedral de Doramon, a sacerdotisa Colette reza para a estátua de Melfina, pedindo uma audiência com ela. Melfina responde à oração e Colette dá a ela uma atualização sobre os heróis de Diramis. Satisfeita com a notícia, Melfina dá a Colette um oráculo, de que os heróis precisam exterminar o mal no continente ocidental e ficar longe de Tart. Terminado isso, os heróis chegam ao local e Colette repassa ao grupo o oráculo que recebeu. No dia seguinte, Kelvin revisa as estatísticas do grupo de heróis com Gerard, Clop e Efil. Os níveis dos heróis são muito baixos do que eles esperavam. Por outro lado, Kelvin está satisfeito por ter criado seu cajado com sucesso a partir de uma queda de material monstruoso, mas dizem que ele teve muitas falhas que levaram a esse sucesso. Gerard observa que Kelvin criou um escudo Dreadnought Crimson Cape para ele. Efelene observa que ela criou um Sages Black Robe para Kelvin com sua habilidade de costura. Claire então bate na porta para informar Kelvin que a guilda quer falar com ele. Na sala do Guildmaster, Léo informa Kelvin que uma masmorra de rank D chamada Caverna do Eremita, onde uma sala secreta foi descoberta, contém um poderoso demônio dentro dela. Quando questionado se Kelvin faria a missão, Kelvin aceita. Posteriormente, Kelvin, acompanhado por Eiffel e Gerard, visita a masmorra da Caverna do Eremita e aprende com Ured sobre a situação em torno da masmorra. O grupo entra na masmorra e, ao chegarem à sala secreta, encontram uma mulher demônio acorrentada a um monólito. Outro demônio sentado no topo de uma pilha de ossos se apresenta como Arquidemonio Vitor. Kelvin então pergunta quem é a mulher acorrentada, e Vitor responde enquanto fecha a porta que ela é a filha do Lorde Demônio. Melfina então informa Kelvin que houve 3 Lordes Demônios no passado e a senhora deve ser de Gustav, filha do atual. Vitor avança em direção ao grupo, mas Gerard o protege com seu escudo e os planos de Vitor são revelados sequencialmente para se tornar o próximo Lorde Demônio. Um exultante Kelvin conta a Vitor sobre sua empolgação lutando contra ele, e seu oponente o agrada lançando o feitiço de magia negra Exército de Reis.
O feitiço ressuscita um grupo de demônios de uma das pilhas de esqueletos próximas e com um estalar de dedo, Vitor ordena que os monstros ataquem. Kelvin observa que os monstros são de classificação B e, com sua varinha, lança Vindshot para destruir um pequeno grupo deles enquanto Jirah o ajuda a eliminar o resto. Vitor complementa as duas habilidades e então usa uma bomba de fumaça para esconder sua presença e lançar um ataque furtivo. No entanto, Kelvin sentiu sua presença e alertou Jirah, que imediatamente contra-atacou. Apesar disso, Vitor oprime Jirah e direciona sua atenção para Kelvin, com Clot usando a absorção mágica nele, e então lança a Sanção de Glória. O ataque prende o braço esquerdo de Vitor, mas não é o suficiente para segurá-lo. Consequentemente, Kelvin lança a Vortex Edge para encantar a espada de Jirah. Enquanto Jirah vai atacar Vitor, a Fel se revela e atira sua Blaze Arrow em Vitor. Com o braço direito de Vitor carbonizado além do uso, Jirah então corta seu braço esquerdo. Embora satisfeito com o resultado, Kelvin fez o grupo recuar, pois a sanção de sua glória acabou de expirar. Vitor elogia o grupo por causar o segundo dano mais significativo já causado a ele e culpa a perda de vantagem da paz daquela época. No entanto, Vitor não iria desistir e lançar Ginscrim Mage em si mesmo para se envolver em uma força sombria e sinistra. Para evitar que o feitiço termine de ser lançado, Kelvin, Eiffel e Jirah lançam um feitiço ou usam uma habilidade contra Vitor, mas é tarde demais. Vitor então consegue obter vantagem sobre Jirah, mas antes que ele possa atacá-lo ainda mais, Eiffel distrai a atenção de Vitor com algumas flechas. Isso permite que Jirah lance um contra-ataque contra Vitor, que então é dominado por Pano, faz com que Vitor seja jogado contra uma parede e os escombros de um pilar caiam em direção a Sarah. Vitor pega e move o pedaço de entulho que teria esmagado Sarah, move-o para o lado e finta de costas enquanto admite a derrota. Kelvin então grita a mentira de Vitor para comer Sarah, ao que ele responde que se ele não mentisse, o grupo de Kelvin não teria lutado tanto quanto fizeram contra ele. Para sua admissão, Gustav confiou a Vitor a proteção de Sarah como seu zelador. Um flashback mostra o passe de Vitor como zelador de Sarah. Nele, Vitor é mostrado treinando Sarah em pugilismo mágico. Eventualmente, o grupo do herói atacou o castelo do Rei Demônio. Embora a vida do Rei Gusto estivesse em perigo, ele colocou um selo em Sarah que só um humano poderia quebrar e a mandou para um lugar distante onde ela estaria segura. Quando Vitor finalmente encontrasse Sarah, ele a protegeria e esperaria que o herói morresse e que uma era de paz a revivesse para que ela pudesse se tornar o próximo Rei Demônio. Antes de morrer, Vitor pede que Sarah se junte à festa de Kelvin. Kelvin então quebra o selo de Sarah. E quando ela acorda, ela amaldiçoa Vitor e seu pai em lágrimas por seu egoísmo. Do lado de fora, o grupo encontra Erd, a quem é mostrada a prova da subjugação do demônio na masmorra. Erd aceita o item, mas pergunta quem era a Lady Kelvin que carregava nas costas e Kelvin responde que era alguém que o demônio possuía. Na verdade, era Sarah usando um grampo de cabelo camuflado para esconder suas asas e chifres. Posteriormente, Kelvin envolve Jirah em um comandante noturno abissal. Após Kelvin ter uma breve conversa com Sarah, ele e seu grupo levam Sarah para Parth, e mostrar a ela um pouco. Mais tarde, Kelvin relata à guilda dos aventureiros sobre subjugar com sucesso o demônio na masmorra, o que o eleva ao posto A na guilda. Kelvin doma formalmente será como um de seus monstros domesticados e mais tarde mostra os frutos de sua ferraria S-Rank e da costura S-Rank de Eiffel em seu quarto. Será mostra a arma Arandite, criada a partir da armadura de Vitor e terror da Rainha da Armadura. Em Jirah, ele recebe uma nova espada mágica chamada Tensliel. O grupo segue em uma carroça em direção a Toraj. Sarah observa que algumas pessoas escondidas os estavam observando. Naquele momento, um grupo de bandidos liderados por uma senhora se apresentou como a infame gangue do Vento Negro. O motorista da carroça os reconhece como uma gangue infame que trabalha principalmente em torno de Toraj, mas dizem que foram eliminados por um aventureiro de classe de Thyssen. Usando uma avaliação dos bandidos, Kelvin permite que Sarah lide com eles de forma independente, mas não permite que ela use o Arandite. Saindo do vagão, Sarah primeiro derrota com folga o bandido Insu, que tenta capturá-la. Assustado com a força antinatural de Sarah, o chefe dos bandidos envia os outros para lidar com ela, mas rapidamente também fica sobrecarregado. O grande bandido empunhando um martelo chamado Gilda também é dominado por Sarah, apesar de ter força acima de 200 níveis. Com os bandidos agora capturados, os bandidos afirmam que seu chefe é nível 70, o que intriga Kelvin e pede a ela mais informações. Finalmente chegando ao destino de Toraj, Kelvin observa como ele se assemelha ao Japão antigo. Depois disso, o grupo chega a Thoras Adventurers Guild e entrega os bandidos que capturaram. Eles são formalmente agradecidos pelo mestre da guilda, Misty. Como Misty informa ao grupo, ela e Léo estavam na mesma festa naquela época, e o título dele era o Analisador. Seguindo em frente, eles discutem as questões envolvendo o Vento Negro, onde o famoso aventureiro de Thyssen, Christoph, supostamente destruiu o grupo. No entanto, eles agora estão de volta e capturando pessoas para o comércio de escravos. Apesar de saber que o grupo está em Toraj, nenhuma ação pode ser tomada contra eles porque isso causaria uma cisão entre o Thyssen e o Toraj. Querendo encontrar os bandidos, Kelvin faz Sarah tentar localizar um deles. Ao tentar, Sarah encontra uma pessoa de nível 50 na entrada da cidade.
Ouvir isso excita Kelvin quando os heróis de Diramis chegam à cidade. Mais tarde, os heróis de Diramis ficam sabendo da situação dos bandidos, e embora Toya queira lidar com eles, Satsuno adverte para não se envolver. Ela raciocina que eles devem seguir para o oeste sob a orientação de Malfina, mas Toya insiste que eles fiquem e ajudem as pessoas necessitadas. Enquanto Toya e Setsuna discutem sobre a situação, Misty observa como Kelvin solicitou que ela transmitisse essa informação aos heróis e lembra como Kelvin tinha um plano que atenderia às suas necessidades. Na base do bandido, um bandido chamado Hope estava prestes a violar uma escrava chamada Ruka, mas o grupo de Kelvin chega ao local na hora certa. Hope então tenta atacá-los, mas é derrotado por um Gerard com um único soco. No andar de cima, Christoph revelou ser o líder dos bandidos, conversa com Prisra, informando-a de que Karna, o bandido-chefe de antes, havia sido capturado. Nesse momento, a esperança aparece na porta do quarto e desmaia ao ser aberta. Kelvin então vai atrás de Christoph, Sarah atrás de Prisra e Gerard atrás de outro membro chamado Otto. Embora Christoph esteja animado para lutar contra Kelvin, ele os corrige dizendo que eles não estão lá para lutar, mas para se preparar para o prato principal. Logo os heróis de Diramis alcançam o esconderijo dos bandidos e chegam à sala onde os escravos foram mantidos em cativeiro. Os heróis também encontram Cloto, puxando sua espada contra Cloto, alegando que é o animal de estimação de seu salvador. Compreendendo seu erro, Toya se apresenta como o herói de Diremus para todos eles. Um membro do grupo chamado Nana se comunicou com Cloto e revelou que estava ali simplesmente para proteger os escravos de qualquer mal. Além disso, a mãe de Luca pede aos heróis que salvem a classe de heróis que estão com problemas. Sem perder tempo, os heróis correram para onde Christoph e seus companheiros estavam e os encontraram todos nocauteados no chão. Eles então confrontam o grupo de Kelvin que esperava a chegada do herói. Os heróis de Duranus confrontam o grupo de Kelvin e os acusam de serem o Vento Negro. Kelvin joga junto com a acusação e se gaba de como o grupo de Gilda era vulnerável. Enervados pela audácia de Kelvin, os heróis de Duranus se apresentam individualmente e Toya proclama que a justiça será feita contra eles. Ouvir esta declaração faz Kelvin rir e zombar deles, alegando que eles são muito fracos, mas propõe um jogo onde ele enfrentará todos eles e o vencedor terá seu desejo realizado. E Ethel revela que Kelvin planejou que, se ganhasse, faria os heróis testemunharem contra Christoph e sua gangue. No lado oposto, Toya castiga Kelvin, acreditando que ele é o grupo Blackwind Bandit com uma série de atos nefastos em seu currículo. Sem perder tempo, os heróis invocam as bênçãos de suas fadas individuais e Toya inicia o ataque. Kelvin então lança Radiant Lances contra eles, forçando Toya e Setsuna a bloquear os ataques. Nana então chama um monstro domesticado chamado Moone de sua bolsa para usar Fire Breath como Kelvin. E ele se esquiva rapidamente do ataque com um buff de agilidade. Ele então usa seu comedor de habilidade em Miyabi. Kelvin então afirma que roubou o pensamento paralelo de Miyabi, fazendo com que Toya atacasse Kelvin enquanto Setsuna e Nana cuidavam do incapacitado Miyabi. O agitado Toya ataca Kelvin de perto para impedi-lo de lançar qualquer feitiço. No entanto, Kelvin consegue segurar Toya com uma única mão, utilizando a habilidade de artes marciais S-Rank emprestada de Sarah. Kelvin lança uma maldita muralha, criando um bloqueio de pedra a partir do solo. No entanto, Setsuna consegue cortá-lo. Aparecendo por trás dos escombros caídos, Kelvin lança uma bola de fogo gigante destinada a Setsuna, mas Toya bloqueia com sua espada. Apesar de Toya descartar o ataque como nada de especial e recitar sua determinação de derrotar o Rei Demônio, Setsuna o esbofeteia e, em lágrimas, afirma estar mais atento. Um breve flashback de quando os heróis de Duranus chegaram ao mundo alternativo é mostrado, com Setsuna fazendo comentários sobre isso. Setsuna implora a Toya para confiar mais neles como uma equipe. Toya então se desculpa por suas discreções anteriores ao grupo. Uma vez que tudo foi resolvido, a luta continua quando uma fada da luz cega Kelvin. Nana e Miyabi usam gelo e magia negra para imobilizar o movimento de Kelvin e Toya e Setsuna tentam atacar Kelvin, mas ele contra-ataca com um feitiço de detonação de fenda. Depois de se curar de sua cegueira, Kelvin elogia o grupo por seus esforços até agora. Ele passa a aconselhar os heróis sobre suas técnicas de combate inadequadas. Enfurecidos pelo conselho de Toya, os heróis prendem e restringem Kelvin no que parece ser uma situação desvantajosa. No entanto, Kelvin convoca seus guardiões adamantinos e utiliza o pensamento paralelo que ele roubou, criando um novo feitiço, Radiant Crossfire. Usar esse feitiço libera Kelvin de suas restrições, um por um, elimina o grupo de heróis. Depois disso, Toya desperta e é totalmente explicada a verdade sobre quem são Kelvin e seu grupo. Toya então se desculpa formalmente com Kelvin depois que ele descobre tudo, e Kelvin promete não usar nada contra ele, desde que cumpra sua parte no trato. Falando em nome de sua equipe, Toya concorda e a equipe de Kelvin é convidada a se despir, para sua consternação. Kelvin sente falta e uma recepcionista da guilda observa Luca, sua mãe e outros escravos libertos sendo levados em uma carroça. Os heróis de dramas são mostrados em uma caverna lutando contra um polvo gigante que eles estão enfrentando enquanto Kelvin os observa.
Apesar de Kelvin dar conselhos ao grupo sobre como proceder, eles ainda lutam para lutar contra o monstro Octopus e quando finalmente conseguem derrotá-lo, Kelvin permite que o piquenique comece. Durante o piquenique, a sacerdotisa de Derema, Colette, é mencionada. Além disso, Toya detalha como Colette os convocou e, antes de chegarem ao mundo alternativo, eles se encontraram com Melfina. Kelvin pergunta ao grupo como eles enfrentam uma masmorra classe S com sua força atual. Toya responde que eles precisam correr devido ao poder inadequado. Só então, Sarah pesca um dragão sinistro, o monstro-chefe da caverna. Enquanto Sarah luta contra o dragão, Kelvin então afirma que sua ação faria com que as pessoas que ele jurou proteger sofressem. Depois disso, Kelvin e seu grupo acompanham o grupo de Toya enquanto eles fazem um passeio de barco para o próximo destino. Ele dá a cada um deles um pingente como presente de despedida. Enquanto Kelvin observa, o navio de Toya parte. Jihar se aproxima de Kelvin e pergunta o que ele tem em mente. Kelvin então pergunta a Jihar se o país Liseia que destruiu seu país natal, Alcarro, está localizado no continente do outro lado do mar, e Jihar confirma. Sequencialmente, Kelvin pergunta se eles fossem brigar com Lisaia, eles venceriam contra eles? Jihar então responde que acredita que sim, mas Kelvin quer derrotar os outros monstros da classe S no continente em que estão agora. Kelvin também revela que os pingentes têm um pequeno encantamento de aumento de estatísticas e uma função secreta que ele espera que nunca precise ser usada. Sarah então informa ao grupo que um mensageiro enviado pela guilda Master Mist disse que uma pessoa importante deseja se encontrar com eles. Posteriormente, Kelvin e o grupo se encontram com a rainha de Toraj, Tsubaki Fujiwara, que os agradece por lidar com os bandidos do Vento Negro e o dragão de classificação S. Apesar de seu desejo de realizar uma festa por suas conquistas, Tsubaki não pode devido ao conflito em torno de Tricen, mas ela ainda espera recompensá-los adequadamente. Tsubaki então pergunta a Kelvin o que ele gostaria. Kelvin responde pelo direito de comprar o arroz lá. Vários dias depois, Tsubaki tenta seduzir e atrair Kelvin ficando em Toraj, mas ele rejeita categoricamente a oferta porque eles desejam retornar a Part. Para ajudá-los ao longo do caminho, Tsubaki permite que o grupo de Kelvin use o portão de teletransporte de Toraj. Eventualmente, a notícia de Kelvin conhecendo a rainha de Toraj se espalha graças a Angie. No entanto, ele minimiza, afirmando que não tem planos de se estabelecer lá. Posteriormente, Kelvin e seus companheiros compram uma casa. Luca e sua mãe chegam em casa porque são contratadas para serem empregadas domésticas. Naquela noite, Malfina retorna a Kelvin no corpo Avanar de que ela falou antes. Mais tarde, na sala de estar, Melfina pede para ser chamada de Mel em vez de seu nome completo para evitar qualquer conflito com Deremus, e então concede a Kelvin uma bênção que tem alguns efeitos. O primeiro efeito é que o impede de receber um ferimento fatal uma vez por mês. A segunda é a habilidade de invocar heróis. Depois disso, Sarah e Mel lutam um contra o outro enquanto Luca e Gerard observam a luta. Fora da mansão, Kelvin pondera se os heróis de Deremus chegaram ou não ao continente ocidental e sobre sua nova habilidade de convocação de heróis. Assim que Sarah e Mel terminam a luta, elas se retiram para a área de banho onde Ethel oferece seus serviços a elas. Mais tarde, Mel encontra Kelvin no quintal e ele pergunta a ela sobre a importância dos heróis. Antes de responder a pergunta, Mel fala primeiro sobre o Rei Demônio, que todos os Reis Demônios possuem uma habilidade única chamada Papia. É uma habilidade com duas habilidades. A primeira habilidade multiplica o mal dentro de seu usuário, e a segunda é a anulação de todos os danos. É aí que entram os heróis, pois sua natureza é fundamentalmente diferente daquela daquele mundo. Observando que, se Kelvin está ansioso com o processo de invocação do herói, Mel sugere que ele realize uma invocação de reencarnação e explica as duas técnicas de invocação diferentes. Naquela noite, Kelvin decide convocar um herói por meio de um processo de convocação de reencarnação. Relembrando todas as suas criaturas bronzeadas, Kelvin bebe uma poção de recuperação dada a ele por Ethel e, após bebê-la, é guiado pelo processo de invocação da reencarnação por Mel. Assim que Kelvin inicia o processo, a pessoa convocada começa a escolher suas habilidades, idade e aparência. A convocação do herói foi chamada de Ryu e ela agradeceu em lágrimas a Kelvin por convocá-la. Ryu então desmaiou devido à exaustão de sua reencarnação. Depois disso, Ryu acorda em seu próprio quarto e imediatamente sai para conhecer a área. Ryu foi então acompanhado por Kelvin, que disse a ela que também havia reencarnado naquele mundo. Kelvin então explica seu tempo naquele mundo até agora. Por sua vez, Ryu explica sua história de fundo para Kelvin como um indivíduo doente cuja única fuga era por meio de livros e como ela agora é grata no novo mundo. Além disso, Ryu pede para entrar em seu grupo de aventureiros e Kelvin aceita a oferta. Em seu quarto em sua cama, Kelvin acorda durante a noite e descobre que são Sarah, Mel e Ryu. Mais tarde naquele dia, Kelvin permite que Ryu brinque pela floresta roxa escura com um clone de pano em seu ombro. Kelvin então informa Ruka e Ellie, que tem clones de pano em suas cabeças, que ele os fará subir de nível usando sua técnica de compartilhamento de experiência. F-Fall então relata que um Shadow Wolf está indo em direção a eles, e Kelvin permite que ele passe para que ele mesmo possa lidar com isso. Usando a pressão do ar contra ele, Kelvin o toma assim que seu HP é reduzido pela metade.
Kelvin então convoca o recém-domado Shadow Wolf e imediatamente, Luke e Ryu o abraçam. FFL então relata a Kelvin que o grupo de Urd está se aproximando da área. Assim que o grupo de Urd chega a Kelvin e seu grupo, eles os informam de seus planos de matar os monstros ao redor da área para ter uma chance de serem promovidos ao Rank B. Kelvin então apresenta Luke e Lee à festa de Urd como suas criadas em sua mansão. Mal e Ryu então se apresentam à festa de Urd também. As apresentações das Beautiful Girls deixam os membros do grupo de Ed com inveja e fogem. Quando o grupo de Sarah retorna de sua caça aos monstros, é revelado que eles eliminaram todos os monstros da floresta. Kelvin mais tarde se encontraria com Ed e se desculparia formalmente com ele. Ed minimiza a situação, mas recomenda que ele relate a Leo, que provavelmente faria Kelvin fazer o exame de promoção de classificação S. Depois, Kelvin e Ryu banham um Shadow Wolf no pátio da mansão. Kelvin contempla o exame de classificação S e Ryu revela que ela chamou o Shadow Wolf de Alex. Kelvin designa Alex para o Ryu como seu parceiro. Naquela noite, Kelvin fica sabendo por Sarah que 14 assassinos cercaram a mansão e Sarah observa que, apesar de Sarah ter contado a ela sobre eles, ela não conseguiu sentir a presença. Usando a habilidade Farsight que ele pegou emprestado de Afril para analisar o nível do intruso, Kelvin consegue localizar o líder como de nível mais alto. Decidindo que lutar contra os intrusos será um teste perfeito para o Ryu, Kelvin luta contra eles e dá a ela um mini-cloto e carrega seu Farsight e analisa habilidades para Redislav. Kelvin dá a Ryu a ressonante espada de Mithril. Fora da mansão, os intrusos não são apenas associados a Christoph, mas também a Trizen. Assim que os invasores colocam os pés na propriedade, Ryu e Alex lidam com eles enquanto Kelvin e Sarah observam suas ações na segurança da mansão. No momento em que os intrusos são derrotados, Kelvin manda Cloto limpar a área e então vai lidar com os retardatários fora da mansão. Enquanto isso, no castelo de Trizen, Zell, o imperador de Trizen, realiza uma reunião com seus generais e filhos sobre a recente exposição de sua cooperação com Christoph e sua quadrilha de comércio de escravos. Por causa dessa revelação, Duremes, Turaj e Gon estão planejando formar uma aliança oficial para lutar contra Tristan. Apesar de informar as nações que Christoph não tem nada a ver com Tristan, o imperador Azel teme que isso não seja suficiente para dissipar suas suspeitas. Tristan então sugere que eles vão para a guerra, acreditando que as forças militares da nação fraca são fracas em comparação com as deles e que agora seria Embora pareça falar a favor do empreendimento, Chutor expressa a sua opinião contra. Por outro lado, seu irmão Asgard fala a favor disso. O general Dan também fica do lado de Chutora, deixando a votação final em um impasse, deixando o desempate para o general Clive. Posteriormente, o filho do general Dan, JYN, transmite uma mensagem a Clive em seu quarto, onde ele acaba de realizar suas tendências hedonistas. Em uma carroça pela floresta Crest localizada a sudoeste de Gond, o grupo de Kelvin corre para uma vila élfica. Sarah então menciona como é estranho que os elfos vivam no continente oriental. Melden explica que há mais de uma década, elfos de seu continente ocidental nativo migraram para o leste e estão atualmente sob a proteção de Ga. Um flashback do encontro de Kelvin com Buildmaster Leo revela que houve escaramuças em pequena escala entre Trizen e seu vizinho país fronteiriço Ga. A relutância de Trizen em começar qualquer problema com Tartautorais também é notável, o que os leva a acreditar que atos de reconhecimento de força e escravidão estão sendo cometidos. Leo supõe que uma invasão de Trizen acontecerá no futuro e provavelmente iniciará uma guerra. Leo então dá a Kelvin uma missão especial de Leonhard de Ga, o rei besta de Ga, que deseja se encontrar com Kelvin pessoalmente. De volta ao presente, Gerard comenta sobre a sorte de Kelvin por ter King Leonhard realizando uma promoção de classificação S. Kelvin observa que também precisava da aprovação da rainha Tsubaki para o exame. Depois que uma breve história do passado de Leonhard é fornecida e o grupo discute a tarefa, que Kelvin acredita estar ligado a Trison. Mais tarde, eles são parados por um grupo de arqueiros élficos, mas Kelvin esclarece a situação, e o ancião da aldeia, Nelreis, aparece diante deles e os cumprimenta. Antes de continuar, Nelreis reconhece Efil como Romeu e pergunta exasperadamente como ela ainda está viva. Depois, na aldeia Elven, Nelreis pede desculpas a Kelvin e ao grupo por seu comportamento anterior, e Kelvin pergunta sobre Lumel. Nelreis então explica o passado das aldeias élficas quando foram colonizadas no continente ocidental. Quando o dragão de fogo apareceu na frente da vila, ele exigiu que o elfo que o havia humilhado se apresentasse ou ele queimaria a vila até o chão. Não foi até que quase metade da aldeia foi destruída que Lumul deu um passo à frente e pediu que o dragão acalmasse sua raiva. Proclamando que Lumul não era o único, o dragão prometeu parar se ela se tornasse sua noiva. Lumul aceitou a oferta e antes de partir com o dragão, deixou um pingente aos cuidados de Naur. Naur admite que o corpo morto e ensanguentado de Lumul foi encontrado na floresta uma década depois. Temendo o retorno do dragão, os elfos inundam o continente oriental. Especula-se que Lumi era mãe de Efoi e que o dragão não era seu pai, já que apenas um humano pode se reproduzir com um elfo. Mudando para o assunto principal, Nelras explica que os monstros que podem penetrar na barreira erguida ao redor da aldeia sequestram os elfos da aldeia.
Informado sobre a situação, Kelvin e o grupo concordam em ajudar Nelras e a vila, e Kelvin pede permissão a Nelras para fazer algumas pequenas reformas na vila e Nelras concorda. Naquela noite, monstros liderados por um comandante de Trison e seus soldados os levam para a Vila Élfica sob as ordens do General Trista. Logo, os soldados que trabalham sob o comando do comandante são atingidos um por Ethel com seu recém-dotado arco de sombra criado por Kelvin, que dá apoio a Recon. Enquanto isso, um mensageiro solitário informa ao vice-comandante que a Unidade 4 foi exterminada e seu comandante de batalhão foi feito refém. É relatado ainda que os monstros, todos de nível B, foram eliminados por um grupo de aventureiros. O vice-comandante então usa sua arma secreta quando Mel e Rio chegam ao acampamento. Um grande senhor então aparece, e Mel faz com que Rio e Alex cuidem disso, como uma forma de Rio provar que é uma verdadeira aventureira. Aceitando o desafio, Rio tenta atacar a enorme cabeça do senhor com sua espada, mas ela quebra com o impacto. Recuperando a compostura no chão, Rio pede a ajuda de Cloto e Alex, que Clote cospe algumas novas armas para Rio e Alex usarem contra o senhor. O ataque de lâmina dupla de Rio com Alex se mostra eficaz, pois deixa o senhor de joelhos, mas faz com que ele mude para sua verdadeira forma, o senhor da fornalha. No entanto, Rio derrota o Fornace Lord com seu Generate de ataque. De volta à aldeia, o General Clive, acompanhado por 5 soldados pessoais, atacou Kelvin e Efil. Clive então exige que Efil se torne sua escrava e tenta encantá-la. Mas Kelvin retalia atacando e declarando que não encostará um dedo em sua mulher. Kelvin então avalia Clive para saber suas estatísticas e que ele também é um indivíduo reencarnado, chateado porque seu passado foi descoberto. Os serviços de Clive de que Kelvin também é um indivíduo reencarnado. Depois que Kelvin faz Ethel recuar em modo furtivo, ele converte a montanha em que estava em 4 dardos de obsidiana e os usa contra Clive. No entanto, a barreira Elix de Clive o protege dos ataques das 4 armas e seus soldados encantados começam a atacar Kelvin. Naquele momento, Ethel quebra a barreira Elix de Clive com uma flecha e Kelvin se junta aos 4 golems que ele criou. Impressionado com os golems, Clive faz seus soldados lidarem com eles enquanto ele cuida de Kelvin. Durante sua luta contra Clive, Kelvin percebe que os ataques de Clive também atingiram seus soldados. Clive então se gaba de como sua habilidade de trapacear permite que ele viva livremente sem restrições. Clive reformula sua Helix Barriere e a luta continua. Após a troca, Kelvin consegue quebrar a barreira Helix de Clive e cicatrizar seu rosto. Por outro lado, Clive consegue quebrar o cajado de Kelvin, que ele vestiu de devorador. Enfurecido, Clive lança um feitiço, Barreira de Tempestade, fazendo com que a área ao redor seja apanhada em sua fúria ventosa. Então Kelvin faz Clifton revelar seu desastre Blackstaff. Energizando seu cajado, Kelvin o usa para quebrar a barreira Tempest de Clive e, no processo, seleciona o topo de uma montanha próxima e as pernas de Clive. Antes que Kelvin pudesse acabar com Clive, ele foi teletransportado pelo General Fazé, que estava perto montando um golem. Fazé então se apresenta e diz que é o cérebro por trás do ataque à Vila Élfica. Apesar de Kelvin exigir que Fazé entregue Clive e sua dedução precisa do monstro golem sob seu controle, Fazé rejeita a exigência, mas afirma que a vitória foi dele naquele dia. No entanto, para Kelvin foi um empate e o grupo voltou para a aldeia para se recuperar. Enquanto isso, no castelo Thyssen, Clive é acorrentado e algemado em uma mesa e sob o comando de Fazé, torturado por seus 4 soldados enfeitiçados como um experimento para armas amaldiçoadas. De volta à Vila Élfica, os aldeões e o grupo de Kelvin comemoram com um banquete e Kelvin assiste no topo de uma colina não muito longe do local. Logo ele se junta a Ethel, que mostra a ele um medalhão que pertenceu à sua mãe e Kelvin o prende em seu cabelo. É então que Ethel pede que ela o sirva por toda a vida, e ele aceita alegremente. Eles logo se juntam ao resto do grupo de Kelvin e uma garotinha elfa que acaba sendo Leonhard Tiga disfarçado. Ga afirma que Kelvin passou no exame de Rank S, e sua cerimônia oficial de promoção será realizada em 4 dias, apresentando batalhas simuladas com outras pessoas de Rank S. A notícia empolga Kelvin, que mal pode esperar para enfrentar adversários mais fortes. Esse foi o resumo desse excelente anime. Certifique-se de se inscrever para mais recapitulações incríveis.